Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Prof. Patrícia, vim falar com vocês aqui sobre a nossa planilha de precificação voltada para a execução de projeto, tá? Conforme nós conversamos. Nós temos num primeiro momento essa nossa tabelinha da UC15, tá? Nós vamos reutilizá-la. E nas abas inferiores a gente tem clientes, custos e resultado, tá? A gente vai começar pelos custos, porque a gente precisa entender o que nós temos de custo fixo e variável do nosso escritório. Então aqui vocês já fizeram essa simulação na unidade curricular anterior e não vai mudar muito na questão de execução, tá? Então eu vou colocar alguns valores aqui, vou considerar que eu tenha um aluguel, tá? Então aqui vocês vão estudar esses valores com mais próximo da realidade de vocês. Então aqui a água do escritório eu vou considerar um valor, luz também, internet, telefone celular. Então vejam a realidade de vocês, se tem ou não aluguel, se tem ou não uma conta de telefone, quanto que eu gasto. Materiais de escritório, né? Alguma média de compras que a gente faz, até uma caneta, né? Ou alguns outros custos fixos de folha, enfim, cartucho de impressora. Se eu faço alguma questão de publicidade, né? Então, se eu tenho um tráfego pago, por exemplo, esses valores são mensais, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, eu vou colocar alguns valores para a gente chegar no nosso resultado aqui final de valor de hora profissional, tá? Transporte, seja Uber, gasolina, ônibus, então impostos, mensalidade, então CFTU, Associação Brasileira dos Designers. A anuidade vai ser o valor total e eu vou colocar a divisão mensal, né? Então eu vou dividir por 12. Então vou colocar aqui uma média. A associação, digamos que a gente não tenha. Então software, se a gente tiver anuidade de alguma coisa aqui. Não sei se são esses valores, tá? Eu tô colocando aqui pra gente chegar num resultado e entender a planilha, tá? Porque o que nos importa mais é a questão da aba do cliente ali. Então aplicativos de design, se eu tenho Canva, alguma coisa semelhante, tá? E eu vou colocar aqui que eu tenho um estagiário, tá? R$ 500. Ah, não podemos esquecer do nosso Prolabore, ó. Nosso salário, quanto que eu quero tirar no mês. Então, digamos que o meu Prolabore é R$ 3.000, tá? Depois eu tenho outras variações, posso até ter mais itens aqui de custos variáveis, que pode ser uma gráfica, né? Se eu imprimo bastante coisa. Pode ser uma equipe de marketing que cuida das minhas redes, ou se eu estou fazendo um investimento maior em marketing em determinadas publicações, em lançamentos, enfim, tá? Até o custo fixo aqui pode ser a empresa, né? Se eu tenho uma empresa que cuida, e aqui se eu pago os custos variáveis, que às vezes eu tenho impulsionamento de conteúdo ou não, tá? Quantas TRTs eu emiti no mês, se eu emiti ou não, tá? Vou deixar aqui em branco, digamos que esse mês não teve nenhuma emissão. Aí a gente vai chegar no valor fixo mais variável, tá? De 7.630 deste mês. Considerando que o valor da nossa hora vai ficar 47,69. Essa não é uma referência de valor para vocês utilizarem. Ah, eu vou usar realmente ali entre 40 e 45 e nem a prof tá usando. Isso tudo vai variar conforme os custos de vocês, tá? O que vocês acham que entram desses valores. Mas, claro, sempre simulando mais próximo de uma realidade depois, quando vocês vão enfrentar o mercado de trabalho. E aí o mais importante é a gente lidar aqui com a aba de cliente, tá? Porque aí vai mudar bastante coisa. Então, eu vou ter uma entrevista inicial, isso eu vou manter, né? Elaboração da proposta, elaboração de contrato, isso eu vou ter sequência. Mas, no briefing, eu já não vou ter um briefing, porque eu não vou fazer projeto, né? Eu não vou fazer um estudo preliminar, um anteprojeto, projeto, executivo, não vou fazer, tá? Então, a gente não precisa considerar isso. Mas, eu vou ter elaboração de cronograma, eu vou ter contratação e orçamento de mão de obra, eu vou ter orçamento de material e eu vou ter visitas técnicas de obra e visitas técnicas de lojas, tá? Eu vou apagar esse item aqui. Então vejam que resumidamente a gente já mudou o nosso cronograma aqui, né? A nossa planilha, porque isso se encaixa muito mais ao nosso esquema de execução de projeto. E aí eu vou pensar que entrevista inicial eu vou gastar de repente umas 3 horas com a minha cliente,
eu vou gastar umas 5 horas em elaboração de proposta e contrato. Digamos que eu quero ver bem especificado, eu quero ver com calma, eu vou demorar bastante tempo. É um projeto mais complexo, ou pode ser que seja um projeto simples, eu vou demorar menos, tá? Então isso a gente vai pensando sempre na hora de montar essas nossas horas. Eu vou ter uma elaboração de cronograma. Vamos dizer que a gente vai ter este número de horas. Na contratação de orçamento de mão de obra também, tá? Orçamento de material, então vou separar também listagens e tudo, então vou botar em torno de 5 horas. E aí entra as visitas técnicas, que é o que vocês têm que pensar também pro contrato, tá? Porque no contrato que a gente vai ter especificado quantas visitas em obra e quantas visitas em loja. Até vamos inverter aqui. Lojas e obras, que a obra vem depois, né? E obra. Então, nas lojas, digamos que eu vá fazer 10 visitas, tá? E essas minhas visitas são de 2 horas. Então, eu vou ter 20 horas de visitas técnicas para visitar a loja com o cliente. Pessoal, isso são números referência aqui para o meu exemplo, tá? Mas não necessariamente no projeto vai ser esse valor aqui. Vocês vão analisar o caderno de demandas ali da cliente e vão ver se 10 horas é suficiente, se vai precisar de 15, ou se 10 aqui eu estou exagerando é menos. Então, vocês vão fazer essa avaliação com base no conteúdo, tá? Eu estou ensinando aqui a usar a tabela e calcular. E depois, visitas em obra, tá? Eu vou ter uma obra que dura 3 meses. Eu vou fazer 3 visitas por mês. Desculpa, 3 visitas por semana, tá? Num total de 3 meses e 2 horas, tá? Cada uma. Então, aí a gente vai ter aqui um total de 72 horas, tá? Por quê? Porque eu vou fazer 3 vezes por semana a cada 3 meses. Então, 3, 6, 9, 12. Então, são 12 visitas por mês, vezes 3 meses, tá? E 2 horas de visita. Se não me engano, dá esse resultado aqui que eu já calculei para nós, tá? Então, em torno de 72 horas. Ai, prof, eu acho muito. Eu acho que, na verdade, eu vou demorar 2 meses nessa obra. Não, eu vou demorar 5, vou demorar 6, vou demorar 4. Aí a gente vai fazendo aqui com base a demanda. Se daqui a pouco, não, prof, eu não vou conseguir 3 vezes na semana, eu quero calcular 2 vezes na semana. Ok, tá? Vamos só calcular com base no que a gente tem lá de ideia do nosso caderno de projeto já executado. Ele que vai me dizer quantas visitas, tá? Porque é ali que eu vou entender quantas vezes eu vou precisar ir na obra. E aí eu vou ter um tempo de execução de 122 horas, tá? O resultado vai me dizer que eu tenho 122 horas de atendimento, tá? Para realizar toda essa execução. Eu tenho um valor da minha hora que é 47,69. O meu valor do projeto vai resultar aqui, tá? Vai resultar em 5.817. E eu vou calcular um pouquinho mais de imposto, que vai ter, se meu cliente vai querer nota, eu vou ter que calcular imposto sobre isso. E o meu lucro desejado. Então, além da gente pensar lá antes, né, no nosso valor da hora, que vai estar o nosso Prolabore, vai ter também o nosso lucro sobre esse trabalho. Então, o nosso lucro aqui de 10% fica 6.923,27. Esse é o valor final do nosso orçamento para execução, tá? Se eu quero um lucro maior, eu posso vir aqui, calcular 15%. Tá? Se eu quero um lucro menor, então a gente vai trabalhando as demandas aqui, tá? Então, esse é um resultado muito bom, porque a gente sabe o que a gente está gastando, quanto a gente precisa ganhar. A gente estipula quantas horas vão ser trabalhadas, tá? E aí, com média, né, na experiência, a gente vai entendendo quais são as demandas realmente de horário, que vai ser específico para cada uma das atividades. Se vocês acharem que tem mais demanda aqui, preencham, que vai preenchendo as horas de vocês. E a gente vai ter uma ideia do que vamos gastar realmente para essa execução. E é o valor que a gente vai botar no contrato e na proposta para o nosso cliente. Tá bem? Então, esse é o nosso exemplo aqui para facilitar o desenvolvimento da atividade 1 de vocês na UC16. Ok? Até a próxima!